Galera do sétimo ano, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de História do Recife. Olha que legal! Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eita, quase saiu um cebolinha aqui agora. Desculpa, gente. Escola Municipal para Aulas Digitais. E vamos, hoje conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, da gente refletir, certo? Já já eu falo do tema da nossa aula, a gente vai trabalhar bem direitinho aqui, mas antes eu quero dizer que eu estou muito bem acompanhada. Eu conto com a presença aqui de Gisela, fazendo a interpretação de Libras. Obrigada, Gi, deixando essa aula mais acessível para todos e todas. A gente tem uma galera da produção também muito show, muito top, Dalila, Billy, arrasam aqui, dá todo o apoio para a gente. E junto comigo está o professor Giorgio, para a gente bater um papo bem legal aqui e falar um pouquinho de história, que é muito bom, não é não, Giorgio? Poxa, gente, falar de história é bom demais, principalmente quando a gente fala de quando a gente era menino pequeno, né? Porque exato. nessa época eu estava ainda novinho, com 10 anos já estava, né? Mas sétimo ano, é um prazer estar com vocês. Compartilhe aqui com a gente aqui qualquer dúvida que a gente vai respondendo aqui na hora feito caldo de cana. De boa? Exatamente. Vocês acabaram de ter aí uma aula, de língua portuguesa bem animada, com as professoras maravilhosas, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho de história, né? Bom, mas antes, da gente falar propriamente do nosso tema, quero dar algumas informações para vocês. Vocês que ainda não baixaram o aplicativo do Educa Recife, os QR Codes aí, olha, já está na sua telinha para você direcionar o celular, baixar o aplicativo e poder interagir ao vivo com a gente. Olha que legal! Vai ser muito legal vocês deixarem um comentário, tirar dúvida para a gente construir, o nosso conhecimento, certo? Deixar isso muito mais potencializado, que em coletivo, nessa troca, a gente potencializa o nosso conhecimento, fortalece, certo? Mas, sem mais conversa, professor Giorgio? Vamos embora. Vamos ao que interessa, que é o tema da aula. Bom, o tema da nossa aula hoje é escravidão e resistência. A gente vai entender todo o processo, como foi a escravidão aqui no Brasil e vai ver também como foi, aqui na nossa cidade do Recife, certo? Eu trouxe hoje várias gravuras, pinturas, imagens, para a gente refletir na nossa aula de dois importantes pintores, que retrataram muito bem, detalhadamente, esse período da nossa história, da história do Brasil. E antes de iniciar, as leituras de imagens aqui, eu quero dizer, que o nosso território brasileiro, ele foi construído, por mãos negras, certo? Então, a gente precisa refletir, que milhares desses povos africanos, que foram trazidos para cá, para trabalhar, nas lavouras de cana-de-açúcar, foram eles, que construíram, que deram o seu suor, o seu sangue, milhares deles, para construir o que hoje a gente conhece como Brasil. E a gente precisa entender essa história, essa mancha da nossa história, porque a gente sempre fala dessa dívida histórica com esses povos, a nossa dívida histórica com esses povos africanos que foram trazidos para cá, escravizados, para a gente poder refletir o que é a nossa sociedade hoje, o nosso Brasil hoje. Quando a gente fala do racismo, por exemplo, tudo isso tem reflexo desse quase mais de 300 anos, quase 400 anos de escravidão. É muito tempo, gente? Então, vamos fazer algumas leituras aqui. Então, vejam só, a gente vai ver cenas da escravidão no Brasil, certo? Vamos ver algumas pinturas e refletir sobre elas. E aqui o professor Giorgio vai entrar com a gente também para dialogar, bater esse papo aqui, porque é um tema que ele também gosta bastante. Eu já estava aqui me coçando. Olha aí, tá vendo? Pronto, fale aí, que já que a câmera está... Eu já estava me coçando. Pronto. É porque assim, quando a professora Vanessa traz esse tema, da escravização, do sistema escravista no Brasil,
ele de fato, ele na verdade começa ainda um pouquinho antes, né, da chegada dos africanos aqui. A gente conhece um pouco da história, tem alguns autores que colocam que não houve escravidão indígena, né? Isso é um erro histórico, não é? Na verdade, tentou-se inicialmente catequizar os índios, né, os padres jesuítas que aqui chegaram, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, né, os primeiros jesuítas, eles chegaram com a missão de catequizar os indígenas. Porém, por trás dessa catequese, havia uma forte intenção, não é, de fazer com que os indígenas acabassem perdendo a sua identidade e passaram a viver dentro das missões jesuíticas ou reduções. Consequentemente, os índios, eles perdendo a sua característica, né, a sua vida, seu habitat natural ali da sua vivência, ele acaba perdendo essa identidade e passa a não ter uma referência. Com isso, ficou mais fácil, por exemplo, o papel dos bandeirantes paulistas, né, do bandeirismo, de apresamento. Era chamada de preação ou apresamento de indígenas. Para quê? Para trabalharem como escravos para os novos engenhos de cana-de-açúcar que começavam a surgir dentro das capitanias. Então, essa tentativa inicial de escravizar o indígena, então não foi uma prática comum, ou seja, que deu certo. Por isso, a transferência em grande quantidade de africanos escravizados, né, lá na África, que vieram parar na América, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. E quando chegamos a ter as colônias inglesas na América do Norte, as famosas 13 colônias inglesas, né, na América do Norte, que vai gerar os Estados Unidos, as colônias do Sul também usaram mão de obra escrava. Tá? Os ingleses também usaram, os holandeses também usaram nas Antilhas. Então, tirar essa ideia romântica de que se fôssemos colonizados por um povo e não por outro, seria diferente. Não seria diferente porque o sistema era colonialista, escravista, monocultor de exportação. Né? Exatamente. E um detalhe muito importante, né, que quando os europeus trouxeram esse produto, né, do açúcar, né, viram como muito mais lucrativo, porque o açúcar naquela época era um produto de lucro, né, era um produto de luxo, né, que ia dar muito mais lucro para os europeus. Então eles começam a espalhar aqui nas Américas, né, e por isso que veio esse tráfico, né, de escravos, de escravos africanos. Mas aqui no Brasil, a gente já conversou isso em aulas de história, a gente sabe, né, que antes mesmo da vinda desses povos africanos para o território brasileiro, né, existiu a escravização dos povos indígenas, certo? E um detalhe muito importante, né, que esses europeus, quando chegaram aqui nos territórios, além desse processo que o professor Giorgio colocou, a gente pode refletir que muitos dos europeus trouxeram doenças para esses povos indígenas e muitos deles foram morrendo. Então não era lucrativo, né? Começaram a incentivar o processo da cana-de-açúcar, que iniciaram ali com a mão de obra escrava indígena, porém, as doenças que esses indígenas não tinham anticorpos, né, não tinham resistências, acabavam morrendo, e aí foi aí que começou a traficar, né, viram como mais lucrativo, mais viável, trazer esses povos africanos para cá para trabalhar nessas lavouras de cana-de-açúcar, que era um produto assim finíssimo, né? Luxuoso, de luxo, né? Que ia dar muito mais, era muito mais rentável. Então, foi por isso que foi introduzindo, né, esses povos africanos aqui para trabalhar de uma forma muito cruel, inclusive, certo? Mas os indígenas também, anterior a esses povos, foram escravizados pelos povos europeus, né, que aqui chegaram. Mas vamos lá, vamos analisar aqui as imagens, né? Olhando aí essa imagem, né, a gente vendo vários escravos, né, trabalhando aí, carregando. Então, vocês podem observar aí que o trabalho era bem árduo, né? Se a gente observar direitinho. Aqui também, olha,
E aí a gente dá até para observar, né, pelo cenário, que essas pinturas aí são de Debré, né? Um pintor francês, como eu estava dizendo no início da nossa aula, que retratou com muito detalhe, né, todo esse período aí do processo de escravidão aqui no Brasil, né? Lá no início do século XIX, certo? Por volta ali de 1817, por aí, ele começou a retratar como era a rotina, né, desses povos escravizados aí. E se vocês observarem na tela cheia aí, vocês podem ver, né, que eles estão fazendo feito aí a barba, né? Cortando o cabelo. E um detalhe muito importante, professor Giorgio, que aí não é um cenário de lavoura, né? Não. É um cenário de cidade. É um cenário mais urbanizado, porque tinham essas diferenças. Tinha os escravos que trabalhavam nas lavouras, nas áreas rurais, e tinham aqueles escravos que trabalhavam nos centros, né, nas cidades. E tinha uma diferença entre eles, certo? E esses escravos aí, né, que trabalhavam nas cidades, dentro, né, da possível, né, vamos dizer assim, negociação com o senhor, o seu senhor, eles podiam, né, trabalhar, ter uma quantia, mas que era também dividida, né? Boa parcela dela era doada para o senhor, para o seu senhor, né? Ele ficava com uma pequena quantia. Não que fosse melhor, né? Porque aí, na realidade, inclusive, esses escravos da cidade, eles eram muito mais dependentes dos seus senhores, né? Porque mesmo ele tendo essa possibilidade, vamos dizer, de fazer algum trabalho, né, de circular na cidade, eles tinham que repartir tudo. E vocês sabem que não era repartido por igual, né? É o escravo de ganho, né? É o escravo de ganho, exatamente. Ele ganhava uma quantia ali, né, por algum serviço, algum trabalho que ele realizava nas cidades, né, como essa imagem vocês estão vendo aí, cortando barba, cortando cabelo, né, às vezes nas feiras, mas ele ficava com a quantia bem pequena, certo? Então, aí observem muito bem que é um cenário de uma área urbana, né, uma área onde a gente pode encontrar uma visão mais de cidade, né, não rural. Outro aí, olha, vejam essa imagem também que a gente pode caracterizar, né? Inclusive um ali com algumas crueldades, né? Deitado, a gente vendo ali que também tem um cenário de cidade, o outro nesse, né, do lado esquerdo, né? Do lado direito, que diga, está mais fazendo o cabelo de um outro negro aí escravizado. Certo? Ô, professora Van, volta aquela imagem lá. A anterior? Anterior. Você vê aí o seguinte, um detalhe. Muitos africanos, a gente tem os sefardins, né? E o que quer dizer isso? No norte da África, a maioria, uma boa parte, já eram muçulmanos, né? Os moçárabes, né? Tem uns termozinhos assim. E observe que tem um escravo lá na imagem, que ele está feito uma burca, né? Feito uma roupa árabe, né? Beduína e tal. E interessante que alguns desses escravos que vieram, eles tinham conhecimento de medicina, né? De cura. Então, nessa imagem aí, o que mais se parece também é que ele está fazendo um tratamento médico, né? Seja para dores no corpo, dor de cabeça, né? Como hoje a turma usa, por exemplo, a medicina chinesa, oriental, tem umas ventosas, vidro, bota um líquidozinho, uma coisa, bota uma vela e bota no corpo, ela suga, né? Feito umas ventosas. Exatamente. Também umas pedras, né, vulcânicas quentes que ficam, você vê de vez em quando tem os atletas com as marcas, né? Que marca é aquilo? Esse tipo de tratamento. E aí está usando chifre, né? Chifre de bode, chifre de boi, para fazer o mesmo processo, né? E limpando a cabeça ali do rapaz, talvez tendo uma ferida, né? O piolho era muito, né? Doenças, né? Piolho, carrapato, percevejo, muito comum, porque não tinha higiene. Vale salientar, por exemplo, a peste negra matou as pessoas muito mais pela falta de higiene do que a doença em si, né? A peste bubônica, leptospirose, né? Então, é uma questão interessante, né? De que você tem um escravo
que têm um determinado conhecimento, prestam um serviço à comunidade e como é uma área urbana, como já está se vendo, não é o escravo de ganho. Então ele é escravo de alguém, trabalha, né, e presta conta ao seu senhor do que ele ganhou. Né? Você vai ver escravos com tabuleiro vendendo, mas eu vou deixar para a professora Vanessa aí, senão eu vou dar spoiler da aula dela todinha. Pois é, e esse processo que a gente está falando, né, desses escravos aí de ganhos, que eram os que trabalhavam aí, vamos dizer, nas áreas da cidade, né, nas áreas mais urbanizadas, existia essa questão da negociação, dessa troca, né, e muito a gente pode refletir, né, fazer uma reflexão. Mas se eles tinham, né, dentro daquela realidade possível, né, dentro daquele universo ali possível, porque a gente não está dizendo que era bom, porque tinha essa dependência muito grande, né, desses povos com os seus senhores. Por que eles não fugiam, né? A gente pode refletir sobre isso. Se eles tinham gente pior, por exemplo, quem trabalhava nas lavouras, né? Tinha uma realidade bem pior do que esses aí que podiam circular na cidade, né? Fazer algum serviço em troca ali, né? De uma moeda, de um valor. Mas por que eles não fugiam, né? A gente pode se perguntar por que não se fugiam. Mas por que, gente? Não era fácil, né? Viver nessa condição de escravos, né? E outra, ele poderia ser pego por outro senhor e ter um trato ainda pior do que aquele que ele já era, né? Já tinha ali com aquele senhor que ele estava fazendo essa... Sabe que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. E a professora Carla diz que eu tenho, assim, argumentação, né? Na questão do argumentativo. Não é, professora Carla? Mas, gente, vê bem, quando a professora Vanessa coloca a questão da escravidão, veja primeiro que era uma prática comum, era normal, certo? A condição de escravo. Então, a gente vê que os escravos, um detalhe, todos estão descalços. É uma condição do escravo. Ele pode estar com uma roupa impecável, mas a condição dele de escravo está lá representado por estar descalço. Viu? Preste bem atenção a isso. Então, se o escravo, se o negro estiver calçado, certamente ele será um negro alforriado. Então, para isso, ele tem que ter um documento, a carta de alforria, como a gente tem hoje o documento de identidade. Então, a gente tem que andar. Então, só o fato de ser negro, minha gente, nessa época aí, já era um sinônimo de escravo. De escravo. Tá? E aí eu vou dar depois uma dica para vocês. Assistam um filme chamado 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. É um filme que se passa nos Estados Unidos, no século XIX, né? Onde esse músico, que era um músico violinista negro, ele era alforriado, era livre, né? Tinha sua casa, sua mulher, seu filho, tudo certinho. Só que aí ele entrou numa roubada, levaram ele para um outro lugar que era permitida a escravidão, para tocar num circo, drogaram o cara e venderam o cara como escravo. Ele passou 12 anos numa fazenda de algodão, passando de uma fazenda para outra, numa situação pior que a professora Vanessa colocou, fugir para onde? Pois é, né? exatamente. Até que ele conseguiu, a muito custo, né, mandar um bilhete por alguém, dizer que ele estava ali, naquela fazenda. Inclusive, obrigavam a trocar o nome. Isso, exatamente. Né? Eram condições realmente assim cruéis, né? De muito massacre, e eles não eram reconhecidos como sujeitos, né? Indivíduos de direitos, né? Eles eram meramente uma mercadoria, né? Era uma propriedade. Uma propriedade, pois de um senhor. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer, principalmente desses escravos que viviam nas áreas das cidades, né? Eles não fugiam porque não era fácil essa condição de escravos e eles poderiam, né, encarar ainda um outro senhor bem pior, certo? Então, outra imagem de Debré, que é muito famosa, inclusive, e a gente pode observar aí, né? Existem ao fundo ali 2 negros, não dá para ver muito nitidamente, né? A mulher, ela está abanando, né? O outro ali como né, de prontidão para os seus senhores, né? Os senhores ali sentados, bem vestidos, né? Sentados numa mesa, uma mesa farta,
enquanto as duas crianças que estão aí, nem roupa estão, né? Estão descalços comendo os restos, né? As migalhas. Então vejam que Debré retratou muito bem, né, a realidade desses povos aqui no Brasil. E era nesse formato. Você pode estar até chocado, né? Dizer assim, nossa, professora, né? E era isso tudo e ainda muito mais, né, professor Giorgio? É a mesma situação que você vê hoje em algumas situações, as pessoas dando comida a cachorro debaixo da mesa. O cachorro fica embaixo da mesa, né? Às vezes em casa, né? Tem gente que tem cachorro, não é só ração, mas o menino não quer um negocinho, vai botar rei assim, bota aí, o cachorro come embaixo da mesa, né? Exato. É a mesma coisa. Era essa Eles a tinham realidade. os filhos, né, das escravas como animais de estimação, né? Veja que a condição do menino nu, comendo sentado debaixo da mesa, comendo o que se dá, às vezes é para brincar. Se comprava uma criança para brincar com o filho. Veja, tem uma história, professora Vanessa, lá em São Luís do Maranhão. Em São Luís do Maranhão tem uma história que é de Inhaxica. É uma senhora famosa, senhora de engenho famosa em São Luís. Disse que ela teve um filho, o marido dela, né? E aí ela mandou comprar uma escrava para ser ama de leite. Ama de leite. Veja que história triste. O cara chegou no mercado de escravos, aqui a gente tem em Olinda o mercado da Ribeira, né? Mas em São Luís também tem na parte histórica. O marido chegou e disse, não, eu quero só a mãe. E a criança ele jogou no meio da estrada, com os cavalos passando, com carroça. Veja só que tristeza. Por quê? Porque era mercadoria, mesmo como se fosse comprar uma vaca com bezerro. Senão eu quero só a vaca, não quero o bezerro. Né? A condição de escravo era essa. Né? Aí disse que quando essa escrava chegou na casa, a dona Inhaxica mandou dar um banho para poder ela dar de mamar na criança. A escrava não teve dúvida. Quando pegou o menino para dar de mamar, pô, matou o menino. Eu vou morrer mesmo, já matou meu filho. Não é porque eu estou falando do meu povo, aqui tem público ao vivo. Aqui vocês não estão vendo, mas tem um teatro aqui, tem umas 400 pessoas assistindo aula ao vivo. Que conversar. Pois é, né? E vamos analisar mais uma gravura aqui, mais uma pintura. Olha aí, esse daí é outro pintor, né? Eu falei também no início da aula que é Rugendas, que também foi outro. Esse já é um pintor alemão, certo? Olha aí, de 1822 a 1825, né? Estudei com ele. Estudou, tá vendo? O professor Giorgio estudou com ele. E aí é uma gravura, uma pintura retratando a nossa cidade do Recife. Olha que legal, né? E aí a gente pode observar, né, que é uma área aí feita uma venda, né, uma quitanda, certo? Onde a gente está vendo muitas pessoas negras circulando aí, como se estivesse trabalhando. Vendendo mercadoria, vendendo. A mulher oferecendo lá. Veja a escrava lá com cesto, oferecendo, feito um colar de concha para a moça lá em cima que está no terraço. Exato, exatamente. Então, tinha muito esse processo e na nossa cidade do Recife também, certo? E Rugendas retratou, né, essa realidade desse período aí do século XIX que viviam esses escravos nas áreas das cidades, certo? E a nossa cidade do Recife foi aí retratada por ele, ok? Outra imagem aí de Debré, novamente, né? Que são esses dois famosos pintores, né? Que retrataram esse período. Então, aí também, né? Vocês estão vendo que é uma troca aí de um comércio, e aí você vê que muitos deles estão aí acorrentados, né? Com os galões também, acorrentados nos seus grilhões. Então, assim, apesar de ter, né, essa possibilidade de circular na cidade, não era, né, gente, uma questão melhor, né? Eles eram muito dependentes, eles eram obrigados, né, a fazer esse trabalho e o que lucrava ali tinha que dividir para a casa senhorial. Certo? Bom, na próxima aula a gente vai trazer mais análise de imagem, vai falar um pouquinho, vai falar da resistência também desses povos, né? Porque houve resistências, né? Houve conflitos, houve também, né, os quilombos lá, né, que também é um assunto. Exato, um local, né, de fuga, de resistência que a gente vai entender
melhor, mas aí é assunto para a próxima aula. E aí eu vou passar agora a palavra para o professor Giorgio, que a gente já está chegando ao fim dessa aula. Meu povo, infelizmente aí a gente vai terminando. Eu quero deixar um abraço para vocês e lembrar que essa imagem que a professora colocou aí agora, eu tenho chamado os tigres, viu, professora? Lembra dos tigres? Sim. Esses tonéis aí, ó, o povo botava, tem um pinico, Billy Paul? Não tinha banheiro em casa. Naquela época não se tinha banheiro em casa. Então o povo fazia as necessidades, botava no pinico e de manhã botava no tonel. E o escravo, chamado tigre, era aquele que passava recolhendo, né, os dejetos para jogar no rio. Então o rio Capibaribe, ó, há o tempo que já vem a turma jogando coisa que não presta. Tá vendo? Mas até outra aula, pessoal. Um cheiro para vocês. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui. Beijo bem grande e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui.